Bom dia, o meu nome é Sandra, eu sou professora de língua portuguesa, estou aqui no setor de Curitiba, Santa Felicidade, no Colégio Ângelo Trevisan. Nós estamos aqui na segunda série, segundo B, do ensino médio. Tá? Nós vamos trabalhar hoje com os descritores do SAEB, de português e de matemática, tá? E essa é uma continuidade da aula 67 do RCO, que fala a respeito da argumentação, fato, opinião e argumentação, dentro de uma temática bastante sensível para todos nós, que é desafios do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Tá? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade. Vocês já fizeram pesquisas da redação nota 1000, mas eu trouxe aqui para vocês também, tá? E o que eu trouxe hoje foram os textos de apoio dessa proposta de redação de 2023, tá? Então, como que eu faço para usar os textos de apoio na minha redação? Na minha argumentação, na minha conclusão, mas principalmente nos dois parágrafos de argumentação. O que nós temos ali? Vou retomar um pouquinho. Isso que eu vou perguntar para vocês, eu acho que vocês já sabem, mas é para a gente ir, sabe, lembrando disso. O que é um fato e uma opinião? Como que eu posso identificar isso num texto? Então tem um autor, ele escreveu a respeito de algum assunto e tem uma questão que me pergunta o que é fato e o que é opinião. Quais são as estratégias que vocês usam para descobrir o que é um fato e o que é uma opinião num texto? Quando tem base em algo, por exemplo, tal pessoa, ela é muito boa naquilo por causa daqueles dados específicos. Mas quando eu dou a minha opinião, eu digo, eu acho essa pessoa muito boa no que ela faz, mas sem base em um dado, apenas no que eu acho mesmo, minhas próprias. Ótimo, Raíssa. Então o que a Raíssa disse pra gente foi o seguinte, que a opinião ela tem que ser baseada em um dado. Um dado pode ser estatístico, pode ser uma informação comprovada. E a opinião é um julgamento que eu tenho a respeito de alguma situação ou de alguma pessoa. É um julgamento que eu faço. E esse julgamento ele pode ser questionado, ele pode ser rebatido, ele pode ser refutado, digamos assim, tá? O que nós temos aqui, ó? Então, já que a gente entendeu e vocês já sabem o que é fato e opinião, nós vamos trabalhar aqui, ó. Vocês vão ler os textos que nós temos ali. Nós temos 3, 4 textos ali. Vocês vão se perguntar qual que é a tese do autor do texto, onde ele expressa opinião. Sempre que vocês forem lendo esses textos, vão lendo, tentando responder essas perguntas. O que o gráfico, a tabela que tem aí, como que a informação numérica de uma tabela ou de um gráfico, como que ela se relaciona com o texto verbal. É lógico que os textos de apoio eles vão estar falando todos sobre a mesma matemática, certo? Ou não? Certo, né? Mas de forma diferente. Qual que é a intenção de cada um? Qual que é a intenção do gráfico? Qual que é a intenção do texto informativo? Qual que é a intenção do cartaz? Qual que é a intenção? Para que serve? Como que você vai usar esses textos na sua argumentação? Tá? Então, podem começar ali, pessoal. O que nós temos ali, ó? Quem vai ler o texto 1 para mim? Isso aí é para copiar no caderno e responder no caderno? Não precisa. Para responder aí mesmo nesse material que vocês têm aí, tá? Vocês podem discutir entre vocês, depois da leitura, vocês vão discutir entre vocês como que vocês responderiam essas questões relacionadas aos textos que você tem ali. Tá? O que é o texto B? É o primeiro texto? Deixa eu pegar uma coisa. Aqui, ó. O primeiro texto motivador é um trecho de um documento informativo de Oxfam Internacional, que é uma confederação que busca a dissolução
que busca soluções, né, para o problema da pobreza, desigualdade e injustiça. Tá? Quem que vai ler esse texto pra gente? Pode ler. Texto 1. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Muito bem. Ali nessas linhas, depois que a gente terminar de ler os textos, vocês vão responder aquelas questões ali. Aonde que está a tese? O que o autor pensa sobre esse assunto? Tá bem ali no início, pessoal. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Tá? Aí, a argumentação 1 e a argumentação 2 responde por que ele acha isso. Ele responde também o porquê aqui. Tá. Outro texto. O texto 2 é uma tabela. O segundo texto motivador da redação de 2023 é uma tabela de pesquisa nacional e amostra de domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Aí, ó, para vocês poderem usar esses dados na argumentação de vocês, vocês têm que entender essa tabela. Então, aquelas linhas ali embaixo, você vai fazer essa interpretação. O que essa tabela está dizendo? Quem vai ler ali o início para a gente? Quem que pode ler? Pode ler. Texto 2. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou as tarefas de cuidado pessoais por sexo. Cuidado de pessoas por sexo, olha ali. Brasil, essa tabela, essa pesquisa foi feita em que ano? 2019. Tá. Ali foram divididas pelos 2 gêneros, homens e mulheres. Quantas horas semanais os homens... essa que é a resposta, né? Aquela porcentagem ali diz a respeito do trabalho. Quantos homens dedicam horas semanais para o trabalho de cuidado? 11 horas, né? E quantas horas a mulher dedica do seu tempo para o trabalho de cuidado? 21,4. 21. Praticamente o dobro, né, gente? Praticamente o dobro de tempo que a mulher dedica ao trabalho de cuidado da família, dos afazeres, a mais que o homem. Quer dizer, tudo isso vocês precisam interpretar para poder colocar na argumentação de vocês. E o texto 3 diz assim: o terceiro texto é um trecho de um texto publicado no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que é vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Quem que vai ler o texto 3? Bem curtinho. Pode ler. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase exclusiva às famílias, e nestas as mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente denominadas trabalho de cuidado, tá? Que é o que a gente já viu. Agora vocês vão conversar entre vocês, para vocês responderem em todos os textos que a gente leu, essas questões. Onde que está a tese de cada autor, onde que está o argumento, onde que está a opinião, onde que estão os fatos.
Respondem aqui, tá, pessoal? Conversem entre vocês e respondam aqui, para depois vocês usarem essas respostas na argumentação de vocês. No texto.